Olá, meninos, vamos continuar nossa aula de empreendedorismo com o tema organizações e administração. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando, empresa, empreendedorismo, diferença de empreendedor, empresário. Vamos retomar aqui. O que são as organizações? As organizações são unidades sociais ou agrupamento humanos, com o objetivo, com a intenção de construir ou reconstruir objetivos específicos, que pode ser uma empresa pública ou privada, sempre é um organismo vivo e sempre sujeito a mudanças, completamente imutáveis, né? As empresas não têm um objetivo único. Ela pode, de repente, eu vou abrir uma loja de vender um armarinho. Aí, de repente, nesse armarinho eu queira vender outros produtos, agregar valor ao meu produto. Então, nada me impede de acrescentar. São sistemas de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou conjunto de objetivos. O objetivo da minha empresa, se for empresa privada, é uma empresa que tem um objetivo, o lucro. Eu preciso contratar novos funcionários, eu preciso ter um fornecedor, eu preciso ter um setor de compras, eu preciso ter uma equipe que vá me dar suporte e apoio para o desenvolvimento das nossas atividades. Como componentes, nós vamos ter o processo de transformação e divisão do trabalho, ou seja, a equipe que vai trabalhar comigo. Então, assim, se nós formos fazer uma análise, nós vamos fazer assim, analisar as principais componentes da organização. É como se fosse aquele sistema que eu desenhei. Entrada, processamento, saída. Onde a entrada são todos os recursos humanos, materiais, financeiro, a informação, o espaço, o tempo. Onde vai sofrer o processo de transformação, com a divisão do trabalho, com as máquinas e equipamentos, com todos os meus insumos sofrendo processo de transformação, objetivando um produto final ou um serviço. O objetivo de toda e qualquer empresa, o lucro. Se eu não tiver um lucro ou retorno, eu não tenho um resultado. Ah, professora, mas vamos ver aqui se nós falássemos da empresa privada, da empresa pública. Qual é o objetivo da empresa pública? Atingir o fim a que se destina. O fim do Instituto Federal, a finalidade é educação. Educação, pesquisa, ciência, extensão, enfim, educação. Então, se eu não atingo o meu objetivo, eu não tenho um motivo de existir. Então, o objetivo de existir da organização é o objeto definido por ela. Bom, toda empresa tem seus objetivos, são suas pretensões, o propósito, o motivo de existir. Seja aumentar a participação no mercado, seja aumentar a produção, seja diminuir o custo ou elevar a liquidez da empresa. Eu preciso que minha empresa sobreviva. Então, eu vou precisar de alguns recursos. Quais são os recursos que nós vamos utilizar em toda e qualquer empresa, mesmo pública ou privada? Mas vamos focar na empresa privada. Nós vamos ter os recursos humanos, recursos materiais. Recursos humanos são todas as pessoas que trabalham na minha empresa. Os recursos materiais são os instrumentos de trabalho, máquinas, ferramentas, matéria-prima. O recurso financeiro, eu vou precisar do capital. Sem o capital, sem o dinheiro, nós não temos como iniciar um negócio. Aí eu vou precisar da informação, que é o dado, são os recursos intangíveis e o conhecimento. Então, o que nós fazemos em sala de aula, que vocês vão fazer num curso superior, numa especialização, no mestrado e doutorado, é sempre ter novas informações, é o aprendizado contínuo, é ter o conhecimento. Outro recurso intangível, muito frágil, mas muito importante é o tempo. O tempo é inestimável, nós não conseguimos voltar o tempo. O tempo é daqui para frente, então nós temos que saber lidar com ele e aproveitar o máximo de sua capacidade, nossa capacidade. O espaço no qual nós executamos as atividades. Nós podemos fazer isso virtualmente, presencialmente, por home office, que é o que nós estamos fazendo hoje em dia, através das redes sociais. É uma modalidade que é importante principalmente nesse período de quarentena. E nós não podemos perder tempo, o fator tempo é importante. O tempo não volta atrás.
Então, se nós pudermos agregar tecnologia ao nosso desenvolvimento, isso é importante para qualquer empresa, pública ou privada. Nos processos de transformações, nós vamos pegar a estrutura de uma ação de um sistema e transformar o recurso em um resultado. Eu preciso atingir o resultado esperado pela minha empresa. Então, as funções organizacionais, rememorando aqui, nós vamos ter a produção, que vai produzir todo o objeto da minha empresa ou serviço. Aí nós vamos ter o marketing, que vai trabalhar a área comercial, a definição do produto, o preço do produto, a promoção, a forma como ele vai ser comercializado e o valor que você vai conseguir agregar ao produto. Nós vamos ter o financeiro, que vai poder limitar. Podemos gastar? Não podemos. Podemos contratar? Não podemos. Pesquisa e desenvolvimento. É sempre importante você fazer uma pesquisa. Qual é o produto que nós estamos comercializando hoje? Por exemplo, na nossa próxima aula eu já quero falar sobre empreendedorismo digital, que é o que nós estamos vendo muito, estudando hoje. Existem algumas plataformas de você conseguir ter um trabalho, a execução de alguma atividade com um retorno. Por exemplo, a Hotmart, a Monetize, que na próxima aula nós vamos falar sobre isso. E os recursos humanos, que é essencial. Nós não conseguimos, por maior que seja a tecnologia, mais complexa, mais completa, nós precisamos das pessoas para executar essas atividades, seja ela qual for. O processo de produção, nós vamos ter o fornecimento do produto ou serviço. Nós vamos também utilizar a transformação desses recursos. Nós podemos ter a produção em massa, a produção com processo contínuo ou unitária. Ou seja, se a gente for procurar um ateliê de costura, a costureira vai fazer sob medida o produto para você. Se eu for em uma concessionária procurar um veículo, nós vamos ter um processo contínuo. Em uma produção em massa, nós vamos ter a alimentação, o arroz, o feijão, o macarrão. Aí nós vamos lembrar sempre que nós vamos ter o trabalho artesanal, que é um trabalho difícil mensurar pelo tempo, e nós vamos ter o de linha de produção. Todos são importantes, todos têm seu valor, só que cada dia fica mais difícil mensurar o artesanato, né? Marketing, nós vamos estabelecer a relação cliente-organização, lembrando sempre que o marketing nós precisamos da pesquisa e desenvolvimento dos produtos, analisar a distribuição, onde ele vai ser vendido. Vai ser Piauí, vai ser... Vou melhor explicar. Vai ser estado, capital, município, vai ser a nível nacional, internacional. Como nós vamos definir isso? E as vendas em si. Para a pesquisa e desenvolvimento, nós temos que analisar qual a viabilidade desse meu produto. Tá, eu tenho uma ideia maravilhosa, sou super criativa, eu vou inventar um exemplo aqui. Um pente para careca. Oi? Pra que pente pra careca? Se não tem cabelo? Bom, mas aí é que tá. Foi desenvolvido um mecanismo que esse pente, junto com outras substâncias, faz circular, melhorar a circulação, estimulando a produção de folículos. Um exemplo. A pesquisa e desenvolvimento pode identificar esse produto. Vai ter demanda para ele? Pode ser que tenha. Então, vamos analisar se você tem capital para investir em um produto que não sabe se vai ter retorno fácil. É como se eu fosse vender casaco de couro em Teresina. É um produto que pode vender, pode ser vendido, mas não é algo fácil, não é algo tão simples. Em relação ao empreendedorismo e o aspecto financeiro, vocês lembram, o empresário que tem o capital, não necessariamente ele é o empreendedor tem as ideias, o empresário tem o capital. Se juntar as duas personalidades em um único profissional, perfeito. Mas caso não tenha, nós podemos ter investidores. Eu tenho uma ideia, eu tô com todo o meu plano de negócio montado, eu tô com todas as ferramentas para abertura da minha empresa, só que eu não tenho capital. Eu posso utilizar capital próprio ou terceiro. Próprio eu tenho dinheiro, terceiros eu posso usar o banco ou investidores. Alguém que compre a ideia do meu negócio, tá?
Nós vamos precisar atrair clientes, nós vamos ter que ter cuidado em relação à eficiência e eficácia. Eficácia é atingir os meus objetivos da empresa. Eficiência, melhor utilização dos resultados. É um pouco confuso, vou dar um exemplo bem simples que é sempre utilizado. A eficiência é jogar um futebol com arte, a eficácia é fazer o gol. A empresa quer saber do resultado final, senão não faz sentido. Lembrando que nos papéis gerenciais eu vou precisar ter relações interpessoais, papéis de processamento de informações e papéis decisórios. Nós vamos ter a figura do líder, a figura do chefe, eu vou ter as redes de relacionamentos. Não que uma seja menos ou mais importante, mas nós precisamos dessas figuras dentro da empresa. Faz parte do desenvolvimento. Tem uma função muito importante no empreendedorismo que é o planejador de mudanças ou papel de decisão. Ele vai controlar todos os distúrbios, conflitos, crise no grupo, tentar promover harmonia e equilíbrio, como se fosse um psicólogo organizacional. Ele vai ajudar e orientar a administração dos recursos, o tempo, programação do trabalho alheio, autorizar decisões. Ele vai ser um negociador, que é muito importante. Vamos ficar por hoje até aqui. Na próxima aula nós vamos já começar com o empreendedorismo digital. Qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, nas perguntas, eu estou disponível no WhatsApp, por e-mail. Qualquer meio de comunicação é muito fácil vocês me encontrarem. Podemos também marcar uma videoaula. Fica a critério à disposição da turma, tá? Um grande abraço.